Prestem muita atenção, meus amigos e minhas amigas. Vocês aí de casa sabiam que o Palmeiras quer a contratação do zagueiro Paulo Eduardo, jogador de 20 anos de idade, que pertence ao Cruzeiro, considerado uma das principais joias das categorias de base celeste? Pois é, eu vou trazer mais detalhes sobre isso, mas antes eu peço a cada um de vocês aí de casa que não se esqueça de deixarem o seu gostei e também de se inscrever aqui no nosso canal caso não sejam inscritos. A sua participação é muito importante e mostra para o YouTube que você gosta do nosso trabalho. A meta de like pro vídeo de hoje é de 1000 likes. Eu conto demais com o apoio da Nação Celeste, a maior torcida de Minas Gerais. Desde já eu peço desculpas pela enrolação e vamos voltar agora a falar sobre o Cruzeiro, sobre o zagueiro Paulo Eduardo. Uma informação que foi divulgada pelo portal Deus Me Dibre, excelente portal com muita credibilidade. Olha só, o clube paulista que no passado recente contratou o volante Pedro Vicário, após mesmo ser dispensado pelo Cruzeiro e também tirou a jovem promessa Estevão William do clube, tentou desta vez levar nos últimos dias na janela de transferências o zagueiro Paulo de 20 anos de idade. A proposta foi de empréstimo com duração até o fim da Copa São Paulo do ano que vem, com o passe fixado em 4 milhões de reais, por 60% dos seus direitos econômicos. O Cruzeiro detém 70% dos direitos e recusou a investida. Ou seja, se o Paulo fosse para lá e o Palmeiras quisesse continuar com ele, nós só ficaríamos com 10%. Os outros 30% não pertencem a nós e o próprio Palmeiras ficaria com 60% dos direitos econômicos do jogador. Paulo foi promovido ao Sub-20 com apenas 17 anos em 2019, disputando o Brasileiro, Mineiro e Copa São Paulo da categoria. Entrou em campo 24 vezes e foi titular em 16. Ele foi promovido ao grupo principal em 2020, após a Copinha. Atuou em 2 partidas sob o comando do treinador Filipão e em 2021 perdeu espaço com a chegada de Felipe Conceição. Eu fico pensando assim, interessante. O Paulo serve para diversas equipes, tanto do Brasil quanto de fora, mas não serve para o Cruzeiro. A gente já vem cobrando, vem clicando nessa tecla, há muito tempo. O Paulo tem mercado. Há temporadas atrás, o Sporting de Portugal queria levá-lo, o Cruzeiro recusou. Aí tem o Palmeiras, que também quer o jogador. O Cruzeiro vai lá e recusa. Mas colocar o garoto para jogar que é bom, nada. Para quem então que fica prendendo assim o Paulo se não vai utilizá-lo? Eu fico triste, eu sei que o Paulo vale muito mais, eu sei que essa proposta que foi oferecida pelo Palmeiras foi muito baixa, né? Dá para ver por que o Cruzeiro recusou. Se oferecesse uma proposta à vista, assim, de uns 2, 3 milhões de reais, o Cruzeiro liberaria o Paulo. Renato, mas é muito baixo, galera. O Cruzeiro vendeu o Thiago por 3 milhões. O Cruzeiro estava pedindo 8 milhões de dólares no Vitor Roque. Imagina então o Paulo que nem está sendo utilizado no time principal. Você concorda com estes valores baixíssimos? Claro que eu não concordo. Colocaria um valor muito mais alto, valorizaria muito mais a nossa base. Mas a nossa diretoria precisa do dinheiro e se aparecer a oportunidade, eles vendem sem dó. Agora, Paulo, desejo toda sorte para você durante este ano. Que você tenha oportunidade, não só na base, mas também no time principal, porque eu vejo muito talento em você. E acho sim que durante estes anos você tem sido desperdiçado, até porque tem mais futebol do que muitos que estão hoje sendo contratados ou do que estão hoje sendo utilizados pelo Cruzeiro. Ontem, antes da partida, nós tivemos uma treta generalizada nas redes sociais. Isso porque o Cruzeiro foi bastante esperto, foi malandro, esperou o Atlético Paranaense emprestar o Zé Ivaldo e também o atacante Jajá para divulgar uma nota de repúdio contra o empresário André Cury, contra o Alexandre Matos, contra o Atlético Paranaense e contra o atacante Vitor Roque. O valor de 24 milhões de reais, segundo o pessoal do Atlético Paranaense, já teria sido depositado. Cruzeiro alega que ainda não recebeu esse valor, e se receber, nem vai valer, nem deve repassar para a família do Vitor Roque e também para o América Mineiro, porque segundo o Cruzeiro, este valor não seria justo, este valor não seria o da multa rescisória, estão falando que é 24 milhões de reais, aí tem diversos lados, galera. O André Cury deu entrevista para o Globoesporte.com, o Alexandre Matos conversou com a galera da Rádio 98 FM e também tivemos, né, o presidente do Atlético Paranaense dando entrevista para o pessoal do Super Esporte de Minas Gerais. Só que as falas dele ali não combinaram muito. A do Alexandre Matos e a do presidente do Atlético Paranaense se contradiz.
Agora, a do André Cury, ele só detonou o Cruzeiro, ele só regaçou com o Cruzeiro durante esta entrevista. Eu vou até começar pela do André Cury, que talvez vocês não tenham visto. Ele falou com o pessoal do Globoesporte.com. Olha só, o empresário André Cury falou sobre a situação e novamente houve contradição entre as versões de Alexandre Matos e também do presidente do Atlético Paranaense. André Cury alegou que ele foi responsável por procurar o Cruzeiro em busca de reajuste salarial e não somente exerceu o papel de quem vende o atleta, inclusive chamando a diretoria de incompetente por não realizar o reajuste salarial, enquanto o clube buscava por um novo contrato. A gente falou ali que o Cruzeiro tentou renovar o contrato do jogador, mas que o André Cury não respondia. Pois é, André Cury não falou que não foi isso que aconteceu, palavras dele. Quem procurou o Cruzeiro para aumentar o salário do Cruzeiro foi eu. Não foi o incompetente do Cruzeiro. Eles não deram e sabiam da multa de 24 milhões de reais. Tanto é que exigiam um contrato novo. O Cruzeiro é o maior caloteiro do futebol em 100 anos. Ética é a venda que entregaram tudo para o Ronaldo de bandeja. Isso é ética? Palavras do André Cury. O que você tem a falar sobre ele, Renato? Simplesmente vá se arrombar. Como diz o pessoal aí nas redes sociais, né? Vá se arrombar. Eu não quero te ver nunca mais no Cruzeiro, não quero ver jogador nenhum mais no Cruzeiro. O cara pode ser a grande joia, o Messi do futuro. Eu não quero ver o nome de André Cury relacionado ao Cruzeiro. Eu sei que ele tem diversas cobranças ao clube, é só pegar o final da fila que um dia ele vai receber. Agora eu não quero saber deste cara no Cruzeiro nunca mais. Agora eu vou colocar aqui para vocês as palavras do Alexandre Matos, porque ele detalhou bastante, falou por uns 11 minutos. E eu vou tentar resumir o máximo possível as palavras do Alexandre Matos. Vamos lá. No domingo agora, o último dia 10, recebeu uma ligação do Ronaldo junto com o Paulo André, tentando fazer uma contratação do Jajá, que tinha um acordo formalizado para ir para o Bahia. A gente liberou o Zé Ivaldo e o Ronaldo me pediu o Jajá. Neste momento, o Ronaldo me disse: Alexandre, você quer comprar o Vitor Roque? Vamos fazer o seguinte, me paga 40 milhões de reais, me empresta o Zé Ivaldo e o Jajá. Eu falei: Ronaldo, acho um pouco acima do meu orçamento, 40 milhões de reais. Mas eu vou conversar com o meu presidente, que é o Petraglia. Ele disse até que poderia parcelar este valor de 40 milhões de reais. Galera, ó pra você ver como é que eu fiquei chateado. Uma coisa é certa em todas as versões. Cruzeiro teria procurado o Atlético Paranaense procurando vender o Vitor Roque por 40 milhões de reais. Quando você pergunta para um torcedor quanto que o Vitor Roque valeria, a gente fala 80, 100 milhões de reais. E em todas as versões fala a mesma coisa. Ronaldo queria vender o Vitor Roque para o Atlético Paranaense e o valor era de 40 milhões de reais. Aí, seguindo, né, palavras do próprio pessoal lá, do Alexandre Matos. O Petraglia falou que era muito e perguntou se ele, Cruzeiro, conseguiria melhorar alguma coisa. Eu falei, vamos fazer uma proposta. E ele, mas o menino tem o interesse de vir para cá. Eu falei, olha, o André Cury é o responsável pela participação da venda do jogador. Ele que levou do América para o Cruzeiro. Liguei para o André por volta de 11h30 da manhã. André, e o Cruzeiro me ligou agora, querendo vender o Vitor Roque. Dá pra gente fazer um acordo? Você vê com bons olhos? A resposta do André Cury: Alexandre, o menino vai sair amanhã do Cruzeiro, porque eles vão pagar a multa. A multa é de 24 milhões de reais. Aí eu falei, então eu quero. Olha só as palavras do Alexandre Matos. Ele não sabia que a multa era de 24 milhões de reais e o Cruzeiro pedindo 40 milhões. Parece que a multa é de 24? Nós não sabemos. Isso tudo vai render muitos capítulos, né, nessa novela. O Cruzeiro foi assediado e perdeu o jogador, mas foi esperto, esperou que o Jajá e o Zé Ivaldo estivessem já com seus nomes publicados no BID para divulgar aquela nota. Olha só, palavras do Matos ainda. O Petraglia disse ao Ronaldo que não pode pagar mais de 24 milhões, porque está na multa. Como vou justificar que estou comprando um jogador maior que a multa? Ali ficou o silêncio e não falamos mais. Por volta de 22 horas, veio a informação do empresário do jogador que disse que comunicou via e-mail para o Cruzeiro que iria fazer a rescisão unilateral. Aí eu tive que conversar com o André, o Elcher, né, e o Sandro, que são os representantes do jogador, e falando que o Atlético Paranaense fazia o acordo, que pagaria a multa. O senhor André Cury, que me falou da multa, me disse que ficou sabendo da multa porque o diretor do Cruzeiro, Pedro Martins, informou a ele. O Cruzeiro, através do Pedro, começou a ligar muito para o André.
O Pedro disse a ele que o Cruzeiro estava fragilizado e que precisava de aumentar o salário do menino. Aí o Cruzeiro quis, né, é outra versão feita pelo próprio Alexandre Matos. Galera, é muita versão, é muita história. Eu tô tentando resumir o máximo possível. Agora também eu gostaria de conferir aqui para vocês as palavras do Petralha, né? Ele falou com o Super Esportes e reforçou algumas das falas do Alexandre Matos, mas ele se contradiz sobre a participação do empresário André Cury. De acordo com o Petralha, o Ronaldo teria procurado o presidente com a oferta de venda de 40 milhões de reais pelo Vitor Roque, mas que no momento ele já tinha conhecimento desta multa e não foi o André Cury que levou este conhecimento para ele. Ou seja, tem um batimento de informação muito interessante. Acho que as palavras que menos importam são a do Petralha. Eu vou ter que encerrar por aqui porque já está ficando muito grande. Mas é um batimento de informações ali errada, cada um fala uma coisa e aí a gente vai provar depois quem é que está certo. Se o Cruzeiro está protegido pela Lei Pelé, então nós vamos atrás. Pode ter certeza que nós vamos atrás dos nossos direitos. Porque se a proposta do Cruzeiro foi apresentada, se ele tinha a opção de oferecer uma proposta, de cobrir a proposta e aumentar este valor muito mais, e o Atlético Paranaense chegou e não deu esta oportunidade que a Lei Pelé protege o Cruzeiro, então a gente vai atrás dos nossos direitos. Porque se provarmos que nós conseguiríamos assim vencer, então o maior prejudicado vai ser o atacante Vitor Roque, que pode ficar alguns meses sem entrar dentro de campo, por não ter dado essa opção. Meus amigos, o jurídico do Cruzeiro não tá para brincadeira. Eles vêm forte e eles estão olhando todos os detalhes para que o Cruzeiro seja o vencedor dessa história. Lembrando a vocês, vai dar caso de justiça. Vai demorar muito para essa história ser resolvida. Então aguardem e tenham paciência. Prestem atenção, o empresário Bruno Vicentim falou sobre a situação da renovação do volante Adriano. Segundo ele, está praticamente travado. O Cruzeiro não procurou mais o Adriano, que está próximo de poder assinar um pré-contrato. A partir do mês 6, o jogador já vai poder assinar contrato com qualquer equipe. E ontem, o Adriano foi o principal jogador do Cruzeiro durante o segundo tempo. Ele praticamente deu o ar, ele recebeu o espírito e partiu para cima da marcação, tirou ali, chamou 1, 2, 3, tocou de primeira para o Wagninho, que tinha espaço para achar o Edu. Eles foram muito afobados naquele lance e acabou criando essa oportunidade. O principal não foi o Edu, e sim o Adriano, que fez aquela jogada incrível. Lembrando a vocês que o Adriano não é titular do Cruzeiro, entrou bem no jogo quando o Pesolano decidiu colocar 2 volantes. Eu odeio a formação de 3 volantes. Me lembra muito o Mano Menezes, mas o Mano Menezes tinha 3 baitas volantes que estavam atuando em um baita nível naquela época. Agora nós não temos as mesmas condições. Temos 3 volantes e a partir do momento em que tirou um destes volantes, tornou o Cruzeiro mais ofensivo. Eu já falei, volto a repetir. Eu odeio a formação de 3 volantes. Se não é para ter 3 volantes, não tem só um 4-3-3, não. Coloca 4-4-2, pronto e acabou. É outra formação. Coloca 2 atacantes lá na frente, mas tira esses 3 volantes, pelo amor. Adriano, muito bem, cara, parabéns mesmo. A vitória tá nos teus braços também, porque você foi o responsável por tentar algo diferente. Espero que a sua renovação de contrato aconteça e que a diretoria do Cruzeiro busque novamente informações para que o seu contrato seja renovado conosco.